Oi gente, vou fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre cor. E uma das coisas que me ajudou muito a trabalhar a cor é falar sobre cores primárias. Elas são o início do nosso estudo, né? Então aqui o nosso círculo cromático, ele é oriundo dessas 3 cores primárias. E no caso aqui eu vou estar trabalhando com amarelo, azul e magenta, ciano, na realidade aqui o magenta. Então, nessas 3 cores, elas vão dar de base para as misturas, para eu chegar nas minhas cores secundárias e, por fim, nas transições entre essas cores. E quando elas misturadas, eu consigo chegar nos meus marrons e no meu preto. Então, isso é muito importante, que é a partir do estudo, a partir das cores primárias, a gente consegue ver que todas as cores estão conectadas. E é um bom exercício. É como se a gente estivesse relacionando com a cozinha. É onde a gente começa a temperar, né? Trabalhar um pouco mais com amarelo, um pouco mais com magenta. E a gente vai vendo que, na realidade, todas as outras cores são a partir delas, né? Então, o laranja, o verde, né? Os roxos, eles vão ser sempre a combinação de cores primárias. E quando eu começo a ir para os marrons, a gente começa a trabalhar a relação entre a transição de um lado para o outro. Então, por exemplo, o ocre, que é aqui essa situação, ele vem da transição, às vezes, da mistura do amarelo com o roxo, né? O índico, né? Algumas outras cores que são mais neutras, elas vão começar a trabalhar mais para o centro, o meio do nosso no círculo cromático. Então, eu vou fazer aqui 3 pinturinhas. E nas pinturas eu vou usar somente minhas cores primárias. Eu escolhi como minha primária aqui o meu Cadmium Yellow. No azul eu escolhi aqui o Phthalo Blue, são os azuis primários. E o magenta foi o Quinacridone Rose, tá? Mas você pode adequar a paleta que está no seu acessível, ver qual que se aproxima mais da primária na sua paleta. No avocado, ele tem esse meio dele meio alaranjado, mais amarelado, então eu vou botar uma pitadinha de magenta no meu amarelo, mas eu não quero transformar o meu amarelo em laranja. Mas eu já não deixo o meu amarelo tão cheguei, né? Eu coloco um pouco do magenta, ele já fica um pouquinho mais quebrado pro laranja. E aí vai botando com água, vai criando manchas. Pode ir botando um pouquinho mais de laranja para as partes das bordas, que tende a ficar mais escuro, e na área onde pode ter a sombra do seu caroço, que é essa parte aí. Eu vou colocar um pouquinho de laranja. Depois eu intensifico isso aqui um pouquinho mais. Vai jogando água para suavizar. E eu vou trabalhar aqui a minha parte da casca, a pequena parte da casca que aparece. Vou manter o mesmo laranja, só que com o azul ele já vai transformar num verde, mas um verde mais um pouco oliva. Porque o magenta ele quebra a intensidade do verde, né? Então ele vai ficar um verde mais fechado, talvez mais próximo da realidade. Né? Às vezes os verdes que são puros, só de amarelo e azul, podem ficar muito cheguei. Eu vou fazer agora com um pouquinho mais de azul e de magenta para deixar esse verde mais escuro. E lembrando que sempre quando você molha, limpa o seu pincel, você pode trazer uma carga de água à sua mistura que vai deixar toda a sua cor mais clara pelo excesso de água. Então toma cuidado na hora de limpar o seu pincel e pegar o próximo pigmento. Ou você faz uma quantidade realmente maior, ou você tira o excesso de água para você não deixar o seu pigmento muito aguado. E aí você não consegue a intensidade que você quer. Então eu vou reforçar aqui o verde em alguns pontos, deixar ele mais escuro, deixar ele mais marcante. E vou trabalhar agora a mistura das minhas 3 primárias para eu chegar na cor marrom do meu caroço. Então botei aqui o verde, né, como secundária já que eu utilizei. E vou chegar na parte do meu caroço. No caroço eu vou praticamente misturar as minhas 3 primárias, onde vou ressaltar mais ainda o amarelo com o magenta,
porque o meu caroço eu quero que seja um marrom mais puxando pro amarelo, puxando pro magenta, mais quente. Então eu vou misturar aqui. E aí esse é o momento da mágica, né? De você ver como o pouquinho, a proporção, um pouquinho que você coloca de um do outro já muda. Então vou fazer aqui meu marrom mais claro, ele tá um pouco mais aguado. O meu avocado ainda tá úmido, então eu quero que haja uma fusão na parte de baixo. Então nessa parte de baixo aqui vai ter uma fusão. Depois eu vou ressaltar ainda mais o marrom. Botei bastante magenta, agora o azul para quebrar um pouco. E mais amarelo. Agora eu fiz a minha tinta mais grossa um pouquinho. Aproveito o úmido sobre úmido para criar as manchas. Sem uma marcação muito forte. Depois a gente vai secar e vai realmente ressaltar isso daí. Quando eu faço isso, eu vejo que a minha sombra projetada tá muito fina, muito pouquinha. Então eu vou umedecer a parte de baixo, usando mais amarelo. Deixar a tinta se espalhar, não vou criar aqui uma terminação. Vou adicionar um pouco mais de amarelo também em toda a fruta, para ela ficar mais até mais apetitosa, né? Acho que dessa maneira o caroço não se destaca tanto assim, né? E fiz uma leve retirada para lembrar onde é o final do meu caroço. E aí eu vou voltar pro meu marrom, fazendo um marrom bem escuro, tomando cuidado para não vir com a minha tinta, né, muito aguada, senão o marrom não vai ficar destacado. E vou secar também, né, essa parte, porque eu não quero mais que tenha fusão. Eu quero que ele fique realmente marcado ali o término do meu caroço. Então eu tô fazendo aqui a mistura, vou secar rapidinho. E depois que a gente seca, você vai ter mais controle da tinta e vai conseguir botar o contraste com mais certeza, né? E aí eu trabalho mais a minha sombra aí, trabalhando com a minha tinta bem grossinha, depois eu vou espalhando e umedecendo ela. Eu vou deixar aqui o timelapse das outras pinturas, que é uma melancia e o figo. E nesses dois últimos aqui, a gente tem a relevância do magenta na melancia e do figo do azul, que vai ter mais roxo, vai ter mais azul na mistura entre eles, né? E é legal pegar frutas, coisas simples no começo pra gente estudar, depois a gente vai indo para coisas mais rebuscadas, aos poucos. A mistura de cor é quase uma parte terapêutica. Você vai aos poucos enxergando as nuances, vai aos poucos enxergando as variações. Por exemplo, até na melancia, você vê que o magenta não é mais magenta, ele é já mais um vermelho, então já tem um pouco de amarelo nesse magenta. Então, a mistura de cor, ela vai nessa sutileza, né? Um pouquinho só de uma outra cor já faz uma diferença, já muda totalmente a vibração. Então toma cuidado, né, para você observar mais e às vezes até trabalhar mais o uso de uma paleta mais reduzida. Você não precisa ter milhões de cores para você conseguir fazer alguma pintura, não se iluda. Só com as primárias, se você tiver um preto ou uns marrons, também facilita a sua vida, porque você fazer pretos e fazer marrons, você vai acabar gastando bastante das suas primárias. Então, se você tiver já alguns neutros, vai ajudar.
que no caso aqui eu fiz para os carocinhos, né? Eu fiz o meu preto fake, que é a mistura das 3 primárias de uma maneira que elas se anulam. E para o meu figo, eu vou utilizar bastante o amarelo bem forte, puro, porque ele vai gerar um contraste. E depois a gente vai para os roxos, que vão transitar do roxo mais avermelhado até um roxo bem fechado, para uma carga maior de azul. E a fusão na aquarela, né? Se aproveite também. A tinta também acontece muita mistura da cor no papel, não só na paleta. Então a gente vai aproveitar também as cores que vão ser feitas a partir da fusão delas no próprio papel, durante a própria pintura. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, essa eu acho que é a melhor dica. Pratiquem, estudem a quantidade de pigmento, estude a quantidade de água, isso faz uma diferença, tá? Então aqui no finalzinho eu vou mostrando que como a gente consegue variar os marrons. Marrom mais azulado, marrom mais amagentado, marrom mais amarelado, só utilizando a mistura das minhas 3 primárias. Espero que tenha ajudado, um beijo e agora é a hora de vocês praticarem.